Amados, bom dia com Jesus, graça e paz. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês nesta manhã de domingo? Glória a Deus. Estamos entrando agora nesse vídeo, lembrando a nossa escola dominical. Nós não podemos ir ao templo, mas temos a tecnologia, para gravar esse vídeo ao vivo. E a lição de hoje, para você que está me assistindo agora, a lição de hoje é sobre discipulado. O tema da lição é discipulado. O que é isso? Às vezes muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é um discipulado. Baseado na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 6, que vai ser a nossa reflexão, vamos entender um pouco o que é o discipulado. Por favor, abra a sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo do 3 até o 6. Segunda Timóteo, capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, versículo do 3 ao 6. Diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Até aí, meus amados. Querido Deus, nós te adoramos nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar fazendo, Senhor Deus, lecionando, transmitindo essa escola dominical. Obrigado, Pai. Fale com os meus irmãos e irmãs. Fale com todas as pessoas que estão agora assistindo esse vídeo. É no nome do Senhor Jesus que eu oro agradecido. Amém e amém. Amados, discipulado, o que é isso? O discipulado é um tema que tem se difundido, digamos assim, pelas igrejas brasileiras. Inclusive no meio metodista, hoje mais do que nunca o discipulado tornou-se uma das ênfases do planejamento nacional missionário para a vida de todas as nossas igrejas. Segundo o Plano Nacional Missionário, o discipulado precisa ser compreendido como um modo de ser igreja. Não é alguma coisa qualquer. Assim sendo, não é um programa para atender o modismo eclesiástico. Não, nada disso. Nada disso. Ao contrário, é mergulhado
nessa programação, neste programa, que nós vamos ter condições de seguir o caminho aberto por Jesus Cristo. Isso que eu estou falando está no planejamento nacional, como eu havia falado aí. Preste atenção. A relação que Jesus Cristo estabeleceu com seus discípulos e discípulas deve ser o parâmetro para as relações que estabelecemos na vida da igreja. É uma verdade. Temos as nossas revistas onde é destacado muito o discipulado. O discipulado, irmãos, à luz do próprio Cristo, ele fundamenta a comunhão, o discipulado, de acordo com a luz do próprio Cristo. Entende isso? O discipulado, ele fundamenta a comunhão, a convivência, a comunicação e a formação do caráter das pessoas que se relacionam com o Senhor. Entende isso? Aleluia. Amado, a finalidade do discipulado é transmitir a vida de Cristo às pessoas. A finalidade é ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que Ele nos ensinou. E com isso, motivar essas pessoas a desenvolver uma fé sólida. Entende isso? Pode-se afirmar que o relacionamento é fundamental em um processo de discipulado. Isso é sem dúvida. O texto bíblico que nós lemos aponta que os fundamentos da fé de Timóteo foram construídos a partir dos relacionamentos. A partir do relacionamento que Timóteo tinha com seus familiares, é aí que nasce, é aí que cresce o discipulado. Podemos entender entre eles, existe um relacionamento da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice. Nessa relação se identifica uma dinâmica de discipulado, uma dinâmica abrangente do discipulado. A mãe e a avó de Timóteo foram instrumentos para que ele desenvolvesse a sua fé e estabelecesse também em sua vida o discipulado. Glória a Deus. Eu quero nessa hora dar um bom dia com Jesus ao meu irmão Juber, a Edna. Obrigado pela consideração. Amados, continuando, Paulo ele desenvolve a sua relação de discipulado para com Timóteo a partir da fé. A partir dessa fé que Timóteo tinha com a sua família, aí é desenvolvida uma relação de discipulado. Glória a Deus. Louvo a Deus pelas irmãs que estão assistindo a escola dominical. Um abraço, irmã Gisele. A irmã Mericic. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nessa relação de Timóteo, nós identificamos uma dinâmica do discipulado, pois Lloyd e Eunice, a mãe e a avó,
foram profundamente instrumentos de relacionamento com Timóteo. Instrumento de bênção na vida deles. A base e o fundamento da vocação de Timóteo é essa fé. A vocação dele, o chamado dele, veio através dessa fé. A fé do discipulado, do discipulado familiar, digamos assim. O fruto desse relacionamento foi a fé não fingida. Foi uma fé não fingida, mas uma fé sólida, com a qual Paulo se alegrou. Porque Paulo, ele era pastor de Timóteo. Paulo, ele desenvolve, meus irmãos, a sua relação do discipulado para com Timóteo a partir dessa fé. No verso 2, olhando aqui a palavra, ele se refere a Timóteo chamando-o de filho amado. Que palavra linda! Filho amado. É uma expressão utilizada para reafirmar uma relação de cuidado. Filho amado. Meu Deus, que palavra linda. Timóteo, irmãos e irmãs, para quem não sabe, ele enfrentava alguns problemas na igreja. Ele enfrentava alguns problemas na igreja em que ele possivelmente trabalhava e sentia-se abalado. Ele se sentia abalado e fragilizado diante de algumas questões internas, algumas dificuldades. E nesse momento, Paulo era o seu mentor. Ele era o apoio. Que coisa linda, meus amados. Observe a atitude de Paulo para com Timóteo. Olhando o verso 1 e 2, mostra que eles mantêm um relacionamento com eles mesmos à distância. Olha que coisa linda, meus amados. Era um relacionamento à distância. No versículo 3, Paulo, ele ora por Timóteo. No versículo 5, ele lembra da sua formação da fé. E no versículo 6, ele incentiva a perseverar nesta fé frente aos desafios. Porque, na verdade, meus amados, a obra de Deus é um desafio. Aquele que quer se ingressar na obra de Deus, ele pode se preparar, porque é um grande desafio. Há muita oposição, há muitas coisas contrárias, mas a certeza é que Deus está no controle de tudo e a obra é dele e ele cuida. Percebemos, olhando a palavra, nesse momento de adversidade que Timóteo passava, nesse momento de adversidade, o relacionamento que ele tinha com seu discipulador Paulo foi essencial para que ele superasse as dificuldades da vida. Para vocês verem uma coisa, né? Para vocês verem uma coisa. Então, o relacionamento, meus irmãos, é algo tremendo. É algo tremendo, é algo sobrenatural. Meus queridos, por outro lado, a amizade que nasceu desse relacionamento que Paulo tinha com Timóteo foi um dos sustentos da vida e do ministério do próprio Paulo como pastor. Porque a carta aos Filipenses, se a gente for aprofundar, não vamos entrar muito no mérito, mas na carta aos Filipenses, no capítulo 2, 19, Paulo, ele passava por muitas aflições. Ele passava por muitas aflições. E aquele relacionamento à distância que ele tinha com Timóteo era um refrigério, tanto para ele, quanto para Paulo, quanto para Timóteo,
que passava por essas grandes lutas. No discipulado, na relação de ajuda mútua, todas as pessoas são abençoadas quando existe esse relacionamento. Às vezes, meus irmãos, nós como cristãos, não temos assim a disposição de lembrar de um irmão, ligar, dar um telefonema, mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Meus irmãos, quando fazemos isso, é relacionamento, é discipulado. Discipulado, meus irmãos, não é somente você sair da sua casa, ir de casa em casa, entregar um folheto. Não, não. Toda aproximação que fazemos relacionados às coisas de Deus é discipulado. Nesse sentido, uma igreja que se deixa orientar pelo discipulado como estilo de vida, ela investe em relacionamento. Ela investe em relacionamento. Relacionamentos são grupos pequenos, escola dominical, os ministérios, as sociedades, os cultos. Tudo são espaços para viver o discipulado. Espaço para estreitar, a partir de um relacionamento sadio, os laços da convivência. Vocês entendem isso, amados? O quanto é profundo? E a nossa igreja metodista, como eu falei no início desse estudo, a ênfase 3 ao plano nacional missionário aponta que o discipulado ele deve ser desenvolvido na perspectiva da salvação, da santificação, do serviço, mas a partir do relacionamento comunitário. A partir do relacionamento, meus irmãos, que nós temos um com os outros, é que nasce o discipulado. É a partir daí que as expectativas ou as perspectivas são desenvolvidas. Agora, nesse tempo que nós estamos, entre aspas, enclausurados, ou quem sabe presos em casa, digamos assim, é momento de desenvolvermos o nosso discipulado. Porque o discipulado ele tem a ver com a salvação. O discipulado contribui para a salvação de outras pessoas, por meio de um relacionamento saudável, um relacionamento disponível para com as pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, pessoas que não fazem parte da igreja. É nesse contexto, meus irmãos, que a salvação em Jesus Cristo é anunciada. O discipulado ele tem a ver com a santificação. Em qual sentido? O discipulado ele contribui para o amadurecimento da nossa fé. Ele amadurece a nossa fé. O nosso testemunho se torna coerente a partir do discipulado. Meus irmãos, a santificação na perspectiva de wesleyano, digamos assim, do nosso fundador Wesley. Se formos analisar profundamente, é uma estratégia que estabelece um processo a partir da nossa relação com Deus e com as outras pessoas. Glória a Deus! O discipulado, meus irmãos, ele contribui para o despertamento da nossa vocação cristã. Eu quero, com essa lição de hoje, eu quero deixar bem assim, pausado a palavra discipulado. Eu quero deixar bem pausado, meus irmãos, a palavra discipulado.
A compreensão da salvação em Cristo Jesus é o primeiro passo no processo de desenvolvimento da nossa santificação. É uma verdade que não podemos negar, mas que por sua vez gera em nós a responsabilidade de contribuir na proclamação do reino de Deus. Não apenas, amados, não apenas em palavras, mas por meio dos relacionamentos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Meus queridos e queridas, o que aprendemos com essa escola dominical de hoje, com essa ênfase voltada ao discipulado? Podemos destacar alguns pontos da lição. Discipulado, o primeiro ponto é que o discipulado é relacionamento, é um relacionamento onde todas as pessoas são abençoadas. O primeiro ponto. O segundo ponto é que a igreja, ela atende o discipulado sobre a perspectiva da salvação, da santificação e do serviço. Muito interessante isso. Agora, quais seriam as nossas atitudes? Quais seriam as nossas atitudes? Eu estou vendo que tem outras pessoas nos assistindo. A Débora, Débora, Deus te abençoe, Débora. O Leandro, Leandro, Deus abençoe sua vida, meu amado. Que essa lição, sobre essa escola dominical sobre o discipulado venha encher o coração de vocês de muita sabedoria. Muita sabedoria. Então, amados, voltando de novo, né? O que nós aprendemos com a lição de hoje? Os três destaques, né, que eu falei. Discipulado é relacionamento, onde todas as pessoas envolvidas são abençoadas. O outro ponto é que a igreja, ela entende o discipulado sob a perspectiva da santificação, da salvação e do serviço. Olha bem, amados, o quanto é profundo. Salvação, santificação e serviço. Essas três ênfases devem andar juntas. Não tem como andar separado, meus irmãos. Salvação, santificação e serviço. O outro ponto são os relacionamentos saudáveis e maduros que contribuem para uma fé não superficial. O discipulado, ele nos traz uma fé madura, meus irmãos. Não uma fé superficial. A fé superficial é aquela que quando tudo vai bem eu tenho fé, mas quando tudo vai mal, acabou a minha fé. Não. O relacionamento saudável, ele contribui para uma fé madura. Sabe aquela fé aonde esteja vivendo a situação que tiver, a minha fé ela continua forte? Esse é o discipulado, o relacionamento saudável. Quais as nossas atitudes, meus irmãos, meus queridos e queridas? Quais seriam nossas atitudes? Bem, você percebeu que discipulado é relacionamento, não é isso? Por isso, eu gostaria, agora, nesta hora, né, incentivar você a colocar em prática algumas atitudes
de hoje, algumas atitudes que você tem, algumas atitudes que você gostaria de ter em relação ao discipulado. Primeiro, amplie o seu círculo de relacionamento. Tem pessoas que são muito fechadas. A pessoa fala, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Não. Amplie o seu círculo de relacionamento. Comece a se aproximar mais das pessoas. Porque geralmente nos relacionamentos com as mesmas pessoas que estamos acostumados, até mesmo na igreja, a sugestão é que seria interessante nós quebrarmos essa rotina e procurar outras pessoas que não fazem parte do nosso ciclo de amizade. Isso é o quê? Isso é relacionamento. Isso é discipulado. Como é difícil! Como é difícil! Mas faz parte da vida cristã. Faz parte da vida cristã. Amado, eu sugiro, só sugestão mesmo. Eu sugiro que vocês procurem uma pessoa que não faz parte da igreja. E que a partir daí você possa viver um discipulado com essa pessoa. Compartilhe a sua fé, compartilhe o seu testemunho com essa pessoa. Ajude alguém a encontrar o caminho da fé. Porque, meus irmãos, chegando ao final da nossa lição, assim como Paulo colaborou para fortalecer a fé de Timóteo, você também pode fortalecer a fé de alguém. Você já pensou nisso? Você pode fortalecer a fé de alguém. Procure alguém que esteja afastado da igreja. Alguém que você sabe que enfrenta dificuldades. Mantenha, meus irmãos, um contato com essa pessoa, pelo telefone, pelas redes sociais. Busque fortalecer, busque motivar, busque animar a fé dessa pessoa. Amado, faça isso. Faça um levantamento em seu local de trabalho, em sua vida diária. Execute projetos de discipulados. A salvação, a santificação e o serviço fazem parte. Fazem parte. A partir desse levantamento, irmãos, reflita como a falta de cooperação pode atrapalhar o avanço da obra do Senhor. O avanço da obra do Senhor pode ser atrapalhado através do momento que nós não tiramos o nosso pé do chão. Eu chego ao final dessa lição. Dando essa palavra de motivação a você. Faça um levantamento, irmãos, em sua igreja, em sua casa, em seu ministério. Execute projetos, irmãos, para que possamos trabalhar, levar para os outros a salvação, a santificação e o serviço.
Seria interessante levar as pessoas a se motivarem, a manter relacionamento com os outros. Estamos vivendo um tempo muito difícil, irmãos e irmãs. Estamos em casa, às vezes em frente à televisão, pensando em nós mesmos. Quantas pessoas agora estão chorando? Quantas pessoas agora estão sofrendo? Pegue o seu celular, mande o WhatsApp, fale nos grupos. Lembre daquela pessoa que há muito tempo você não vê. Uma palavra, meu irmão, uma palavra amiga, vai mudar totalmente a vida dessa pessoa. Isso aí é algo que não podemos duvidar. Não podemos duvidar, meus irmãos. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus continue a proteger a sua família. Aproveite esse tempo para orar, meditar na palavra de Deus, estar com seus familiares. Que a paz de Cristo, meu amado, esteja com você. Que a paz de Cristo esteja com você. Hoje, nessa manhã de escola dominical, Deus me deu essa palavra a respeito do discipulado. Seja um discípulo, não apenas um religioso. Seja discípulo, seja discípula do Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar agora, por um momento. Pai de amor, Deus de misericórdia, eu quero te agradecer por este momento de escola dominical. Obrigado, Senhor, por este recurso. Por este recurso, meu Pai, que o Senhor nos deu para estar gravando este vídeo para muitas pessoas que agora estão assistindo. Senhor, queremos estar lembrando, meu Pai, das pessoas que nesta hora choram, quem sabe desesperadas, por ter um parente, meu Pai, com esse vírus. Quem sabe nesta hora, meu Pai amado, pessoas desesperadas, em busca de notícias, de pessoas desaparecidas. Hoje, Pai, pela manhã, eu estava lembrando dos moradores de rua. Muitos, ó Pai, estão em suas casas. Quem sabe nesta hora tomando algo quente, um café, uma sopa, um caldo. E quantos moradores de rua, meu Pai, quantos irmãos estão agora desejosos de tomar um café e não podem. Meu Pai, aquebranta o nosso coração, para que possamos olhar pelos olhos da fé o quanto somos falhos. Meu Pai, queremos dizer ao Senhor que temos falhado sim em nossa caminhada cristã. Oh Deus, nesta hora, Senhor, eu oro, coloco diante do Senhor, meu Pai, as nossas cidades, o nosso país, o nosso mundo. Pai, nesta hora eu oro, Senhor,
Apresento diante do Senhor os médicos, enfermeiros. Quem sabe, meu Pai, não foram em suas casas. Não podem dar um abraço em seu filho, porque estão trabalhando para salvar vidas. Oh, Senhor, eu oro pela segurança pública, pedindo, Senhor Deus, pela polícia militar, pelo corpo de bombeiros. Eu oro, Senhor Deus, pelas polícias civis. Eu apresento, Senhor Deus, os prefeitos, os governadores, o nosso presidente da República. Meu Pai, com certeza essas pessoas têm dormido pouco, têm vivido preocupado, Pai, com essa pandemia. Mas eu creio numa coisa, Senhor. Lembro quando o Senhor disse ao diabo em relação a Jó, para que o diabo não tocasse na vida dele. O diabo, ele só chega onde o Senhor manda. E eu creio, meu Pai, eu creio que esse vírus, essa pandemia, está chegando ao fim. Porque vai ter um tempo, Pai, em que vai chegar ao fim. Isso não é para a morte, mas é para a glória do Senhor. É para que o mundo entenda que o Senhor é Deus. Eu louvo ao Senhor pelas vidas, Pai, que estão me assistindo agora. Pelas vidas, Pai, que com muita disposição estão agora assistindo, Pai, essa escola dominical. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo favor, por tudo que o Senhor tem operado em nosso meio. Abençoe todas as igrejas, abençoe todos os povos, todas as nações. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Que Deus abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, que nesta hora também estão um pouco preocupados, quem sabe apreensivos. Entendam uma coisa, Deus é mais. Deus é mais. Breve nós vamos sair dessa crise. Eu gosto de falar que crise é como uma tempestade. A tempestade vem, destrói muitas coisas. Aí depois vem o tempo de nós reconstruirmos tudo novamente. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.